Olá, olá para todos que estão aqui conosco nessa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos para mais um Astrologando, agora falando de Libra. E também para falar de mais coisa, né? Nós estamos nos encontrando num momento bastante incomum, no sentido de que para colocar os três juntos já é bastante incomum, aí a gente junta com o solstício, não, equinócio. Ah, é, pois é, equinócio. Aí a gente junta também com a história que parece que teve uma lua nova, que teve um eclipse parcial, né? Não foi igual ao ano passado, acho que foi total, esse ano parece que é parcial. E aí a gente está conversando no signo já de Libra, não deu nem tempo para falar tchau para a Virgem, já estamos de Libra, e estamos aqui com Polina Lovato, Sandeste Ferrari, meus dois queridos parceiros desse trabalho no Astrologando, onde a gente conversa com todo mundo um pouquinho sobre tudo que o céu pode nos dizer para uma temporada. Então, eu sempre tenho dito, né, que o mundo não está para amadores. Eu acho que essa tua abertura ilustrou maravilhosamente bem, tempos intensos, né? É importante a gente deixar claro que todos os eventos são cíclicos, mas alguns demoram mais para acontecer do que outros, né? Então, todos os meses tem lua nova, tem lua cheia, isso é com mais frequência. Mas duas luas novas no mesmo signo, isso é raríssimo de acontecer, né? Acontece uma vez a praticamente 3 anos, assim, né? Não é assim todo mês tem, né? Para acontecer. E quando acontece, não é no mesmo signo. Daqui a uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, não vai acontecer de novo. E a gente acabou de sair, né, ontem dessa lua nova para hoje, né? É a segunda lua nova do signo de Virgem e hoje o Sol já entra em Libra. Então a gente está nessa lua rara. Além dela ser rara, segunda lua nova no mesmo signo, ela ainda foi eclipse. Acontece sempre dentro de um eixo, né, cada ano. A lua nova segunda em eclipse, né, assim, dando duas oportunidades para no mesmo signo, que é onde tem cabeça de dragão, aonde rola eclipse, acontecer duas luas novas, né? Isso é muito, muito, muito raro, né? E além disso, esse evento, né? Porque as antigas comemorações, as comemorações mais antigas da história da humanidade, sempre foi quando o dia era mais longo ou quando a noite era muito longa. E isso a gente chama então de os solstícios. E aí a gente costuma fazer nossas festas juninas e nossos natais, assim, coincidindo com esses períodos, porque é antigo na história da humanidade celebrar esses dias. Mas outras duas datas também importantes, quando o dia e a noite tem o mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho. Ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo senta e sai satisfeito, né? E não tem coisa mais difícil na humanidade que todo mundo sair satisfeito. Né? Então, assim, agradar gregos e troianos e sustentar um equilíbrio, isso é prática quase que incompatível com a vida. O lugar mais em paz, às vezes, até o cemitério. Né? É difícil, às vezes, achar com a vida uma compatibilidade tão grande com o máximo da harmonia, do equilíbrio da diplomacia. E exatamente o equinócio representa esse momento equilibrado, equidistante, como igual, né? O dia e a noite de tamanhos iguais. Não é à toa que o signo de Libra, né, no zodíaco, de mais de 10 mil anos atrás, foi o último dos 12 signos descobertos. Então, para tu ver o trabalho que dá manter um equilíbrio e uma harmonia e que todo mundo sai ganhando com isso. Né? E a celebração, então, exatamente desse período do ano, foi a última criada na história da humanidade, então é a mais recente de todas, né? Então, quando eu digo mais recente, tem só 10 mil anos, o resto tem 15, 20, 25, 30, 35, né? Então, assim, ainda assim, né, dos velhinhos, né, é o calouro dos velhinhos, né, esse momento da história da humanidade, o calor dos velhinhos, né, que é o convite para um grande campo de harmonia. Então, para todo mundo que está nos assistindo, uma linda boa noite. E quando você estiver me assistindo de manhã, de tarde, de madrugada, ao meio-dia, bom, o que você estiver vivendo, né? Porque a ideia é equilibrar e agradar a todos. Muito bem, estamos aqui também aproveitando, né, lembrando vocês que Celeste Ferrari, Corina Lovato e Fernando Vidigal, cada um de nós três também tem 3 canais no YouTube que vocês podem estar seguindo, podem estar dando aquele joinha bacana, podem estar compartilhando esse vídeo com quem mais interesse, porque ele flutua para nós três de alguma forma. Então, lembrando que isso acompanha o trabalho e dá um gás para o projeto, faz com que o projeto vá ganhando uma significação, né, e vai ganhando peso aqui para a gente trabalhar. Hoje a gente está já super equilibrando gregos e troianos. Eu adorei
você falar disso, porque a gente teve um final de semana brasileiro do tipo bem, vamos equilibrando. Não é verdade? A gente teve eventos, a gente teve movimentos do tipo não agradamos a todos, então todos vão para a rua fazer alguma coisa. Né? Nós estamos num momento de uma librianice muito interessante e de uma virginice, na minha opinião, é mais virgem do que Libra. Né? Porque virgem com essa dupla movimentação é o que critica, é o que diz, não, não é bem assim, não é, não, desculpa, deixa eu contar para vocês que tem um erro, né? Isso é uma coisa bem de virgem e de se movimentar. Eu estava vendo umas coisinhas no mapa de hoje, lá nas questões mais complexas. Você sabe que tem Marte com Plutão, né? Plutão com Marte, tem uma conversa de Marte e Plutão somente daquilo que está aqui entre nós, e que gera, eu falei, meu primeiro pensamento foi, nossa, a revolução está aí, né? Não, é uma questão de pessoa, que tipo que a gente vai fazer? Aí entra a Libra, talvez a gente faça aquela mais cegada, mais com samba na praça, ou com música na rua, a gente vai bater lata, a gente vai fazer umas coisas bacanas lá no Brasil, mas vai ser bom. E aí a gente tem esse mapa onde hoje a gente já está aqui conversando com vocês, a gente já tem Sol em Libra, Lua em Libra, Mercúrio em Libra, né? Vênus ainda está em Virgem, Marte em Escorpião, e aí também, tadinho, né? Ele passou uma temporada tão rude, agora ele também vai estar tão profundamente poderoso, me dá um medo desgraçado do tom cruelzinho que ele ganha nesse lugar, na verdade, é o pequeno cruel, assim, né? Cruella de Vil, aí lá vou eu para Disney. E aí a gente tem Júpiter em Câncer, Saturno Peixes, né? Urano em Gêmeos, inclusive é um tal de bater lata, bater papo, né? Bater conversa, bater perna. Pode ter muita bateção por aqui, né? Um conversando com o outro, que conversa com um. Netuno em Áries, por que será que a gente não pode discutir esse assunto de outro jeito, né? Sem discussão, tomando algumas decisões. O Plutão em Aquário, fora essa temporada gigante, né, Sandete, pelo amor de Deus, quase não tem diferença entre o mapa de hoje e o mapa do ingresso, porque tem mudança de horário, gente, é tudo junto, né? Então, praticamente é o mesmo mapa. Mas a gente também tem essa questão da quantidade de R que está no céu, então a quantidade de retrógrados. E esses dois mapas acabam trazendo uma conversa. Nós estamos conversando com ascendente em touro, bem cegadamente, teimosamente, ruminantemente, estamos aqui, né, para manter a nossa conversa. Mas a virada mesmo, o ingresso do Sol, teve uma movimentação um pouco mais revolucionária, um pouco mais do tipo, vamos fazer diferente, vamos fazer de turma, né, que é o ascendente em Aquário. O que vocês veem por aqui, amigos? Essa costura, na verdade, né, Virgem Libra, que está ainda bem presente, né, é porque o regente do signo de Libra, que é Vênus, ainda está em Virgem. O regente do signo de Virgem, que é Mercúrio, já estava em Libra. Né? Então, os dois estão bem costuradinhos. E, basicamente, para quem está seguindo o nosso astrologando, ouviu a gente dizendo que foi tudo muito rápido para frente, uma grande evolução, um salto, um passo gigante que a gente deu lá em agosto, no Leão. Agora é comigo, deixa que eu faça, aconteça e tudo. Então, em agosto, a gente teve aquele movimento muito rápido para frente. Agora, durante todo o mês de setembro, é para tudo, rasgou tudo, porque foi rápido demais, quase deu uma estria, rasgou, né? Então volta, a gente passou todo setembro agora, né? Final de agosto, desde o dia 22 de agosto, porque foi final de julho, né? Início de agosto, aquele grande salto, uau! Né? E aí, desde final de 22 de agosto até ontem, a gente ainda estava assim, junta os pedaços, cola um adesivo, junta os pedaços, bota fita crepe, junta os pedaços, bota uma gotinha de cola, junta os pedaços, né, bota uma clara de ovo, junta os pedaços, coisa assim. Basicamente, a gente passou aí agora um mês inteiro de dizer assim, a gente deu um salto para frente, agora volta, né? Porque a gente precisa botar. Assim, que legal que ficou pronto, agora tem que limpar a cozinha toda. Que legal que a gente fez aquela receita, e agora olha esse rastro que ficou. Né? Aí pegou o negócio e levou lá para fora, ótimo, ou pingando no meio do caminho. Então volta e vamos passar paninho nesse azulejinho todo. Né? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, ontem ainda, com essa energia do ingresso, né, a gente ainda estava assim, mas tem que fazer diferente. Respira, respira, porque o objetivo de fazer mudanças que começou lá em agosto e que precisou de uma série de ajustes em setembro, agora algo maior do que a mudança se faz presente. A mudança é um movimento que a gente ainda está dentro dela, mas agora é
qual é o nível de conforto que isso vai gerar para todo mundo, qual é o nível de consideração que isso vai levar para todo mundo. E a nossa conversa de hoje com a ascendente em touro, olhando para essa Vênus, né, está dizendo que precisa ser levado em conforto, levado em consideração todo mundo. Precisa ser inclusivo e não exclusivo, não é exclusivo de ninguém. Todo mundo precisa ser ouvido, considerado, levado em consideração. Precisamos lutar pelo direito de todos falarem, e eu não preciso nem concordar com o que eles estão falando. Eu só preciso que todos tenham direito. Eu acho que todo esse lugar de triangulação, né? Nós estamos com grandes trígonos, com essa história libriana entrando, sendo Libra o sétimo signo do zodíaco, sempre falando de justiça e equilíbrio, que nem sempre isso é para todos, né? Então, outras características também são o sociável, o racional, o equilibrado, e aí a gente pode começar a tentar dar uma equilibrada nisso, pensando no primeiro oráculo. O que você acha, Pur? Bora, vamos lá. Vamos começar de leve, assim, escolhe seu número, pensando na sua intenção, e eu já vou falar de relação, porque Libra também relaciona, né? Então, como é que andam teus relacionamentos com todo mundo, não só com parceiro, parceira, né? Filho, mãe, pai, marido, mulher, colegas de trabalho, amigos e tudo isso? E você está feliz com as tuas relações? Tá tudo bacana? Então, vamos lá. Vamos ver com o que você vai, que qualidade, que característica vai ser interessante para você nas suas relações ao longo desse mês. Então, olha só. Para você que escolheu o número 1, a palavra é perdão. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. Se você escolheu o número 2, então a palavra para você é colheita. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Parece que alguma coisa acabou, você está colhendo coisas daí, vai começar um novo ciclo. E você que escolheu o número 3, escolheu inspiração. Quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Então, número 1, perdão. Número 2, colheita. E número 3, inspiração. Ô Fer, você fechou seu áudio. Tranquilo. Então, 2, colheita, e o terceiro é inspiração, é isso, Pur? Inspiração, isso mesmo. Vou deixar aqui no chat, Boa. para todo mundo poder seguir. Olha que Pronto. bonito. Aqui no chat. Muito bem. Então, a gente pode seguir, cada um trazendo as suas questões, a gente pode seguir para a próxima. Bom, um dos únicos, eu acho que é o único signo, né, Sandeste, depois você me corrige se é verdadeiro ou não, que não tem nenhum elemento animal ou hominal, né? Ele tem, na verdade, a balança, um instrumento de medição que justamente mantém a representação do signo de Libra com as suas questões de mediação e ponderação, que começam no dia 22 de setembro e vão até dia 22 de outubro. Normalmente o planeta, né, regente, quase sempre, Vênus,
Elemento do ar, modalidade cardinal e o símbolo a balança. Sim, é Essa o único balança objeto por conta do inanimado do meu zodíaco. país, né? Fala, Sam. É o único. Não, eu só estava comentando que você estava correta. É o único objeto inanimado do zodíaco, né? Tamanho, grau de dificuldade, manter o equilíbrio perfeito, né? Equilíbrio perfeito é difícil, é quase incompatível com a vida. Por isso que eu disse que, né? E por isso Libra é o único objeto inanimado do zodíaco. É verdade. E porque talvez tenha sido a única coisa que sobrou da Têmis, né, desse tempo mais greco-romano, como deusa dentro das constelações, ou dentro do zodíaco. Na mitologia grega, Zeus transforma ela em algo pequenininho, desafia ela a ficar pequena, e porque ela está julgando Zeus pelos atos dele. Então Deus não gosta de ser julgado, né? E transforma a própria justiça em algo tão pequeno que ele a engole. E aí com essa ideia de que ele conseguiria escapar do julgamento. Né, como resultado disso, ele fica com uma dor de cabeça muito grande. Signo, né, Libra é um signo do elemento ar, então nasce da mente, e de dentro da cabeça dele, então ele dá nascimento com esse jeito estranho de fazer um bebê, né, ele engole uma esposa e aí sai da cabeça dele a filha Atena, né, com a mesma capacidade de julgar e fazer o que é correto, inteligência e soberana sobre tudo e sobre todos, como exatamente a mãe, só que com uma diferença. Dessa vez ela não era esposa de Zeus, era filha. E a gente não julga os pais. A gente pode julgar o marido, pode julgar a esposa, mas não julga o pai. Se dessa vez a justiça é Ai, meu filha de Deus. Deus, não pode mais julgá-lo. Né? Então, os pais são aqueles que não precisam estar certos, eles só precisam ser os pais. Né? E aí eles não merecem julgamento, eles fazem o que é melhor que eles dão conta. Né? E aí isso é o lugar onde Zeus consegue escapar dos julgamentos. Sobra só a balança. Bom, estamos aqui no final da agenda de setembro, não é? Com essa lua nova em Virgem e eclipse solar parcial em Virgem também. Marte entrando em Escorpião, Sol que entrou em Libra, a oposição de Sol e Netuno, o trígono de Sol e Urano, de Sol e Plutão, a quadratura Marte-Plutão, que também está na moda nesse momento, está em voga nesse momento. E aí a gente volta para o ingresso do Sol em Libra, não é? Que foi hoje, esse sim, às 15 horas e 19 minutos, e que entrou com essa cara meio ainda rebelde, que agora à noite a gente já acalmou, já sossegou, não é? O que mais a gente tem desse mapa, Sam, na tua percepção, assim? O Além dos regente do, triângulos que continuam, né? sim, o regente do ascendente em Aquário, né, o regente da força desse mapa, né, é uma mistura de Urano-Saturno, né, e a gente tem, então, ambos estão retrógrados, então a gente ainda está olhando coisas do passado para harmonizar, a gente não está harmonizando o futuro, a gente ainda está harmonizando questões do passado, a gente ainda está com vale dar um jeito nesse troço para descontar, né? A gente está com esses vales, dá um jeito nesse troço, para a gente ainda ter que resolver, né? Exatamente porque, como Urano, né, saindo de Gêmeos, de Ré, entrando em Touro, vai falar assim: olha, tem muitas possibilidades diferentes, tem que ver o que harmoniza para todo mundo. E o Saturno de Ré, de Áries, entrando em Peixes, olha, a gente precisa acreditar, não sei como, não sei de que jeito, precisa diminuir um pouco o fogaréu, né, e aumentar a disponibilidade harmoniosa, né, de acreditar que o futuro pode ser melhor do que o presente. Essa é a combinação, né? E é com essas duas forças, né? Muita opinião, né? Para criar conforto geral de Gêmeos para Touro, do Urano, e muita assim, iniciativa impulsiva e agressão que precisa ser substituída por fé, de Áries para Peixes, né? É a busca dessa harmonização libriana. Com essas duas coisas em mente, com esse olhar direito e olhar esquerdo, a fé e a harmonia entre as diferentes opiniões, né, que a gente vai se movendo numa direção de sustentar o equilíbrio e fazer mais justiça. Bom, estamos no clima do ar. Isso sempre me agrada, porque a gente pode respirar, a gente pode pensar, mas agora a gente está mais taurinos. Esse diamante vai ficar aqui até quando, hein, Sam? Diamantão Ele, vai seguir um pouquinho, né? Tem dois sextis importantes com Saturno e Netuno. A gente é, tem esse triângulo Plutão, Urano, Lua e Sol, Lua e Mercúrio nesse momento. Né? Temos triângulos importantes ainda no céu. Pode não estar mais a estrela de 6 pontos, que também é uma grande, né, uma grande máxima, assim, de vez em quando acontece, mas não muito claramente, com facilidade. Agora, esse diamante parte desse
parte desse diamante que liga Urano, Netuno e Plutão, né, que é um diamante geracional, né, com Saturno numa das pontas, vai até o dia 24 de abril de 2026. Então a gente segue ainda com ele ainda agora o final do ano inteiro e boa parte do ano que vem. Só que o mais legal desse diamante, que ele fica mais forte mesmo, é quando os três estão em signos, né, ativos e não passivos. O Plutão já está em Aquário, não vai voltar para Capricórnio, isso é ativo. Né? Quando o Netuno está em Áries, ele está ativo. Quando ele retrograda para Peixes, isso vai estar acontecendo agora nos próximos meses, né? Isso fica passivo, então perde força um pouco desse diamante. Quando o Urano está em Aquário, em Gêmeos, desculpa, e ele já está ativo. Quando ele retrograda para Touro, ele fica passivo. Então, isso vai acontecer também, né, agora nas próximas semanas e meses. Então, a gente vai ter uma perda um pouco desse poder desse diamante, mas depois ele volta a ficar ativo de novo, e a gente vai ter isso ainda durante um bom tempo, ainda para a gente conversar sobre eles. Mas, basicamente, está falando sobre mais ativo ou mais passivo, o poder desse diamante, não tem a ver com o que está acontecendo agora. A gente está mudando um pouco a história da humanidade, mas o mais importante desse diamante é toda a geração que está nascendo com esses planetas nesses lugares, e que vai estar atuando realmente sobre uma sociedade completamente nova, quando esses que estão nascendo com esse diamante, nos seus mapas da vida, porque para a gente é só um evento que dura algumas semanas ou meses e passa, Para né, lá na eles são metade do 20 ano que vem. anos adiante, Para muita eles é o coisa. mapa da vida deles inteira, exatamente. Então, eles vão carregar esse diamante a vida inteira. E quando a gente tiver, né, bilhões de pessoas do planeta nascidos nessa época, daqui a 20 anos, sustentando esse diamante, quando isso já estiver diluído no céu, mas eles carregarem nos seus corações, nas suas almas, nos seus ímpetos, nas suas vontades, pensamentos e sentimentos, esses corações todos os dias por décadas, e essas pessoas começarem a ocupar espaços na sociedade, né, no profissão, na liderança, no que for, aí a gente vai ter realmente esse diamante sendo vivenciado na rotina, no dia a dia. Linda fala, amigo. Agora é contigo, todinha. Então, né, estamos aqui, né, falando de ontem para hoje, né, então, já vindo do dia 21 para o dia 22, o ontem começa, né, com essa entrada do Sol em Libra, segundo a Lua Nova em Virgem, que estava falando, e tudo isso ampliando o foco e a responsabilidade no que é importante para cada um de nós, né, para fazer todo o resto poder acontecer, viver, né, e não pode perder as cores, é para manter o otimismo, manter a alegria, manter a esperança de que um mundo melhor pode estar ali na frente. Então, manter as coisas em ordem, sem perder um pouco das cores. Hoje, né, de ontem para hoje, então, o equinócio acontecendo, o Sol de ontem para hoje, já do final de tarde para hoje, né, entrando no Libra, e essa combinação do Sol se opondo já ao Netuno do outro lado. Né? Então, o Netuno já no comecinho de Áries e esse Sol em Libra no comecinho de Libra. Né? Esse eixo, né, ajuda a trazer menos ilusão, né, em relação às negociações. Então, a gente está conseguindo, né, abrir mão um pouco de eu vou te convencer e você vai me convencer, menos ilusão, né? E vamos ter um acordo que funciona. Vamos fazer um acordo mais pé no chão. Né? Marte sai do exílio, né, que ele estava lá, né, assim, dopado, né, em Libra, né, assim, era um guerreiro, né, dormindo e roncando, né, me dá um grrr, né, ele estava dormindo, né, e agora ele acorda entrando em Escorpião e pega a arma na mão, né, fazendo uma quadratura com Plutão, dizendo que nem todas as diferenças e tensões, né, vão encontrar um ponto de convergência. E por isso, porque Plutão de um lado e o Marte do outro, é a guerra de um lado e a morte do outro, é o poder, né, e esses poderes e autoridades em tensões, dizendo, olha, a gente não vai concordar, eu não vou concordar com você, você não vai concordar comigo, né, e a gente precisa encontrar um ponto de convergência, né, com outro nível de profundidade, a gente tem que ter um acordo que funcione. Né, porque a gente vai descer até os níveis de Plutão, é o Marte descendo até os níveis das profundezas de Plutão. O Sol em trígono no Urano, fazendo um grande trígono, na verdade, de ar, porque a gente vai ter Sol com o Urano está em Gêmeos, o Urano está em Gêmeos, o Plutão está em Libra e o Sol está... O Plutão está em Aquário, desculpa, e o Sol está em Libra. Todos os signos de ar estão ativados agora sim. Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos e Sol em Libra, é isso. Esse grande triângulo de ar, dizendo que a gente vai estar com o máximo de ferramentas possíveis, e o que eu estou chamando nesse momento, por causa dessa situação de ferramentas, quer dizer inteligência,
o máximo de ferramentas possíveis, ou seja, o máximo de inteligência disponível, né, para lidar com as conversas difíceis, né? Ah, mas essa conversa está muito difícil, disse o burro. Então, se és inteligente, banca, né? Porque agora é um tempo de fazer uso da inteligência e não fugir da conversa difícil, mas de ter inteligência o suficiente para conseguir lidar com uma conversa difícil, né? Quem quer fácil não está usando tudo que tem, né? Então, se está usando tudo que tem, de novo, estou chamando inteligência, né? Pode bancar as conversas difíceis. E até encontrar argumentos criativos para acordos onde as diferenças somam, né? De não precisa ser igual. Se a gente for igual, né, não soma. Então as diferenças vão somar, as diferenças deixam de ser um problema e passa a ser uma somatória para alcançar o resultado. Ah, mas para fazer isso é bem difícil. Exige inteligência. É o que está disponível, né? É isso mesmo, né? Menos que isso é declarar a falta de disponibilidade para fazer o uso da própria inteligência. Depois a gente ainda, né, a Lua conjunto Marte, né, fazendo esse sacrifício. Marte, às vezes, quando ele está junto com a Lua, ele vira um mártir, né? A Lua entrando em Escorpião, depois que ela passar em Libra agora, da Lua Nova ela vai entrar em Escorpião, né? E a gente faz os sacrifícios que precisa para poder alcançar os resultados, e todos esses eventos emolduram a entrada da primavera, né, que está acontecendo, né, agora justamente nesse 23 de setembro, né? Tudo isso é para emoldurar a entrada da primavera. Tudo isso, esse grande acordo que todo mundo funciona, é para emoldurar a entrada da primavera. E aí, passando agora setembro, eu estou lá em outubro, quero conversar sobre 6 de outubro. 6 de outubro, então, o Mercúrio, né, ele começa a olhar Mercúrio entra em Escorpião, sai de Libra, entra em Escorpião, já dizendo, conversamos tudo. Então, setembro agora vamos conversando. Até 6 de outubro vamos conversando. Quando chegou em 6 de outubro, agora deu. Já falamos demais, já conversamos demais. Agora eu quero ver se o que você disse é verdade, colocado em práticas. A gente já fez os acordos, agora tem que vir para parar de falar. Vou analisar profundamente se as suas ações têm a ver com aquelas suas falas, né? Vamos ver se o troço funciona mesmo, que é a entrada desse Mercúrio em Escorpião, né? E aí a gente vem logo depois, no dia seguinte, no dia 7 de outubro, com a lua cheia, né, dizendo exatamente essa sensação, assim, deixando bem claro, botando bastante luz, né, que quem não cumprir com o combinado vai ter a reputação estourada, né? Então vamos ter essa lua cheia, né? De um lado, a lua por que vai ter a reputação estourada? Do outro lado, a lua vai estar lá em Áries, né? O Sol em Libra, a lua em Áries, essa lua cheia. Então vai deixar bem claro, né? E a Vênus, então, vai entrar domiciliada, ela sai do Virgem, vai entrar em Libra, dizendo assim, só vai ter valor, só vai estar em casa, né, quem realmente for o diplomata, não quem for aquele que não cumpre as promessas. Plutão vai entrar em movimento direto, né, e vai sair do retrógrado e vai entrar em movimento direto, o Plutão, e isso ajuda a encontrar a estratégia que mais vai alcançar o movimento positivo e não uma sensação de estar amarrado, né? Então, assim, a gente vai encontrar o jeitinho de falar, é melhor do que não dizer nada ou de ficar de tímido. No dia 17 de outubro, o Sol vai fazer uma quadratura com Júpiter, e vai dizer que a gente precisa dar mais atenção àquilo que foi construído, porque, e principalmente que esse Júpiter está em Câncer, né? Senão as coisas podem ficar um pouco mais difíceis. E nesse caso, o mais difícil vai ser mais com um parente do que com os amigos. No dia 21, a Lua vai ficar nova, né? E logo depois, né, o Netuno, junto ali com a Lua, vai dar uma olhadinha, que a gente precisa lembrar que a vida é feita de arte, ciência e religião. Só ciência e só religião dá muita briga, então lembra botar um pouco de arte, trazer mais beleza, alegria e sofisticação, né? E aí depois, lá perto do dia 20 do mês que vem, a gente já está entrando na temporada de Escorpião, e a gente volta no mês que vem com a decoração de Halloween, né, para falar no próximo Astrologando, né, sobre os sustos, né, o bu da vez, né, e as heranças dos nossos ancestrais. A gente fala com os mortos no mês que vem. Eu acho que nesse seu texto, Sam, tem duas coisas que eu amei. Uma é ser amado é melhor que ser temido. E a segunda, gente, de novo, no próximo Astrologando, álcool e fósforos. Adorei isso. Para tacar fogo em tudo, né? Agora a gente harmoniza. Pois é. Quando chegar em um Escorpião, puf. Adorei. Muito bem. Desculpa. Vamos pensar na vida de novo. Vamos pensar na vida e vamos ver como é que
junto com a alquimia, como é que a gente alquimiza essas relações aí. Sam, você Então, consegue você colocar lá no chat para gente? Eu coloquei até o chat aparecendo ali. acho que o Sam consegue, eu não sou boa nisso. Não, você faz o que você tem que fazer. É eu e o Sam que temos que resolver. Tá bom. Tranquila, bem cegado. Escolhe aí, número 1, número 2, número 3. Nossa! Então, sabe que a alquimia tem uns nomes esquisitos, né? Então, quem escolheu o número 1 é metais e substâncias. Antimônio. Foi você que escolheu, não fui eu. Entendi. Vamos lá. Não precisa me olhar com a cara. Antimônio, bem, porque olha, eu falar, eu tô perdida aí. Ó. Então, lá. O antimônio simboliza a rebeldia e a independência. Esse metal alquímico está associado à natureza selvagem que precisa ser domada e transformada. Em uma leitura, sugere a necessidade de equilibrar impulsos e libertar-se de restrições autoimpostas. Então, a mensagem é: use sua força selvagem para criar liberdade com propósito. Lembrando que essa é a tua forma de se relacionar, né, ao longo desse mês, né, de ele estar aí falando com, nesse mês de Libra, né, das relações. E quem escolheu o número 2 também escolheu metais e substâncias, só que dessa vez o potássio. Então, o potássio, esse a gente já conhece um pouco mais, né? Potássio simboliza para a alquimia nutrição e equilíbrio. Esse elemento é essencial para o funcionamento do corpo, representando o sustento físico e espiritual. E numa leitura sugere que você cuide de suas bases e mantenha a harmonia em suas energias. Então a mensagem é: cuide de si mesmo, a nutrição é a base para florescer. Muito bem. E se você escolheu o número 3, então você escolheu processos alquímicos, o processo da multiplicação. Muito bem. Vamos ver o que ele quer falar de multiplicação. Multiplicação simboliza, claro, o crescimento exponencial e o compartilhamento de seus dons. É um momento de expansão, onde o que foi trabalhado internamente começa a se manifestar em abundância externa. Então, multiplique o que você cultivou e espalhe seus frutos pelo mundo. Isso é um bom convite para esse mês libriano, né? Mas eu sugiro bastante cautela se não quiser fazer filhos. Beleza. Então, a gente tem o calendário lunar terminando, né, o de setembro, com a lua nova em eclipse, que já foi ontem, 21/9, em Virgem, um início poderoso para mudar hábitos e estabelecer rotinas mais saudáveis, e a lua crescente, que vai ser no dia 29 de setembro, em Capricórnio, ideal para estruturar projetos com responsabilidade e comprometimento. Aí a gente encerra setembro. Né? E essa lua nova é a grande vedete do nosso encontro, já que, como você disse logo lá no começo, não é comum você ter duas luas novas no mesmo mês, ainda mais fazendo a marca do eclipse solar. Então, traz uma presença muito forte, né, para esse momento que a gente está vivendo do agora. Então, eu brinquei com algumas pessoas semana passada, tipo, gente, o ano acabou, falta só 100 dias para terminar o ano, quase isso. É uma marca de virada de página, uma marca de virada de conversa. Infelizmente, esse eclipse é de pouca visibilidade, ele vai estar acontecendo na Nova Zelândia quase que totalmente, Austrália e Antártida. Não vai dar para a gente assistir, não vai dar para acompanhar. E junto com essa questão de ser uma lua nova, com eclipse, também a questão de ser
pegar a história do equinócio. O equinócio é um momento astronômico onde dia e noite ficam do mesmo tamanho e tudo fica mais ou menos igual. Mas mais do que isso, né, o equinócio também tem outras pegadas. De toda forma, a gente está numa série já desde o ano passado com eclipses Virgem Peixes, então sonho e realidade, a gente vai ter que olhar para isso, né? São os eixos que nos convidam a pensar, integrar e organizar sonho e realidade, espiritualidade cotidiana, organização inspirada e serviços com a alma, sagrado em peixes, o dia a dia em virgem. E aí, vamos falar de equinócios? Estou louca para ouvir a tua parte, tirando a minha parte astronômica que eu deixo aqui no PowerPoint para quem queira acompanhar, que é a história de ser o dia e a noite praticamente iguais. Nunca são 100% iguais, é quase. Conta para gente o que mais tem o equinócio. Ele é, na verdade, o que está no, né, uma das leis de Hermes Trismegisto diz que o que está na Terra é igual ao que está no céu, o que está no céu é igual ao que está na Terra. Então, esse é um bom período para a gente poder equilibrar várias áreas da vida da gente. Né? Esse é um bom momento para a gente poder estar trazendo esse equilíbrio, trazendo essa harmonia. Não é à toa que está acontecendo um eclipse junto com o equinócio. Né? Ou seja, o quanto a gente está com dificuldade de ter clareza de como faz para se equilibrar. Né? Eclipse sempre apagou uma luz. Lunar ou solar, uma luz apagou. Então fica mais escuro de ver. Né? Enquanto o equinócio sempre é um período de equilíbrio. Então é uma dificuldade, e se tem uma dificuldade para criar o equilíbrio, é mais importante ainda criá-lo. Né? Porque assim, criar o que é fácil, criar o que é balaio, criar o que está disponível fácil, não está tão importante. Agora, se está bem difícil, é porque deve ter sido bem importante. Então, a gente deve se devotar nesse período de nossas vidas, nesse período da história planetária. É importante ser devoto de ser uma pessoa que sustenta equilíbrio e harmonia, no máximo que a gente conseguir dar conta. Porque é o que está mais faltando. Né? Não está no balaio, não está fácil, está raro, né, atitudes, pensamentos e sentimentos em equilíbrio e harmonia. Então, ser fontes sustentadoras, ser colunas sustentadoras desse equilíbrio e dessa harmonia, que está raríssimo e está eclipsado, né, é o que está mais precisando na história planetária desse momento, né, dos últimos anos e pelos próximos anos. Então, ele está marcando esse momento, né, de devocional. Então, equilíbrio e harmonia, né, na saúde. Não bebe demais, mas se beber, no dia seguinte bebe menos, né? Equilibra, né? Um dia de veneno, né? Eu brinco que é um dia de quindim, um dia de suco verde, né? Vamos equilibrar essa, né? Um dia de deitar e dormir, outro dia vamos sair correndo e fazer atividade física. Ah, Sandesh, não é só das questões ligadas à saúde, mas também às relações. Então tá, toda vez que vai falar, lembra de ouvir, toda vez que ouvir, pede o seu momento para falar. Né? Então, assim, precisa manter o equilíbrio, dar e tomar dentro das relações precisa estar equilibrado. Né? Isso sustenta uma ordem que vai trazer um futuro melhor. Tá, e a questão do dinheiro, se gastou, agora segura a onda, agora só gasta mês que vem. Não gastei, então te dá o presentinho desse mês que ainda não rolou. Então, assim, mantém, né, as finanças em equilíbrio, lembra de equilibrar dinheiro de gastar, dinheiro de pagar as contas, dinheiro de criar patrimônio, que fica guardado e não é para gastar nem para pagar as contas, nem para ser feliz, nem para gastar, é para guardar. Equilíbrio dos três, não fazer muito de nada e um pouco de tudo, né? Ah, não, o equilíbrio, então, se está muito ciência, então acredita um pouco mais na fé. Não, está muita fé, muita religião. Sabe o que eu acredito? Não, mas aí prova, vê se tem referências bibliográficas, vê qual foi o cientista que disse sobre isso, vai atrás de saber qual é a informação correta. Não acredita em qualquer besteira, não, né? Então, essas duas coisas, a ciência e a religião, assim, né? As relações, a relação com o dinheiro, a relação com a espiritualidade, a relação com a saúde, com cada uma das áreas. Equinócio é o seguinte, precisa ser metade, 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 metade. Né? E aí minha avó diria uma frase que é tudo que é demais fede. E nesse momento, né, é importante equilibrar, né, é importante no equinócio se lembrar que tudo que é demais fede, né? Hipoatividade ou hiperatividade é doença, né? O equilíbrio não está nem no hipo nem no hiper, tem um lugar no meio do caminho que é saudável. Maravilha. Isso, e a gente vai estar entrando na nossa temporada de deixar vocês aí olhando e observando até nos encontrarmos de novo lá no dia 20 de outubro. A gente tem Vênus em Libra, né? Então ela definitivamente entra lá em Libra.
a nossa lua cheia em Áries são pontos marcantes, além de Marte em Escorpião. A gente também vai ter o fim de Plutão retrógrado em Aquário, na temporada de outubro, que eu considero bem importante também, e que acho que a gente não pode esquecer de falar dela. Assim como de convidar vocês a estarem aqui conosco. Marca aí na sua agenda, dia 20 de outubro, 8h15, tem outro Astrologando para a gente conversar. E o calendário lunar de outubro, a gente já está cantando a bola da lua cheia em Áries, que aumenta a coragem e o impulso por ação, cuidado para não forçar nisso. Aí a gente tem uma lua minguante no dia 13 de outubro, em Câncer. Cuide de si mesmo, cuide da sua casa, né? Cuida das emoções e vê se desfaz de mágoas. E a gente se encontra justamente na próxima lua nova, em Libra. Essa lua cheia é uma lua de colheita, e até no próprio site da astronomia chamou ela de atrasada. Então, assim, eu parei para pensar que assim, a lua da colheita de outubro está atrasada. Então, talvez a lua de colheita de todo mundo esteja um pouquinho atrasada. Ela vai entrar no dia 7 de outubro com atraso, né? E traz, sem sombra de dúvida, também um outro evento astronômico acoplado, que é o evento da superlua, que às vezes vale a pena olhar lá quando ela está no horizonte, que parece que ela está muito maior, e tem um colorido que às vezes fica levemente rosada, né? Ela fica diferente. É a nossa querida superlua. E na lua cheia, em Áries, a gente vai ter que prestar atenção se não é muita emoção junta, na verdade. Uma lua cheia normalmente faz a gente transbordar, e precisamos tomar cuidado com os transbordos. Nossa, emoção é pura. Lua cheia é realmente, né? Lua já lembra o signo de Câncer, essa vai estar com ascendente em Câncer, né? Júpiter já lembra cheia e essa vai estar com Júpiter no ascendente, né? E quando Júpiter está em Câncer, é uma posição de Júpiter que chama exaltado. Então, não tem coisa que a gente possa que defina melhor o que é uma lua cheia com Júpiter em Câncer no ascendente do que a palavra exaltado. Então, assim, pense em qualquer área da sua vida e pense nas pessoas da sua vida e coloque junto a palavra exaltado. E aí você vai ter uma ideia do que representa esse mapa, né? Esse mapa, ainda que a regente do ascendente está no meio do céu em Áries, exaltada, né? Então, assim, a gente está com uma força de exaltação, né? Assim que é um momento intenso disso, né? Me dá vontade de olhar para o pessoal e para Deus, e para Deus do céu e a deusa da terra, e dizer menos, bem menos, né? Então, mas esse é um momento realmente exaltado, né? E essa exaltação toda significa que o que você quer. Então, surge essa. Já que vai estar exaltada, a pergunta é: você quer exaltar o que na sua vida, né? O volume de conflitos ou o volume de confortos, né? O volume de saúde ou o volume de chutada de balde, né? Então, assim, porque a gente tem que lembrar que quando chegar em Escorpião, né, vem o boleto, né, de tudo que você deixou exaltado, até tudo que você deixou aceso, tudo que você deixou pingando, né, em fluxo, em grande corrente, em grande fluxo, né, nessa lua cheia, né, o boleto vai vir no mês que vem. Então, assim, escolha a sua exaltação, né, para depois lidar com o boleto do mês que vem. Eu sugiro que vocês aproveitem aquele Marte em Escorpião ali, que também está bem energético, né? Aquela lua lá em cima e tal, para tentar, quem sabe, impulsionar aquilo que vem se amarrando na sua vida, que você precisa fazer, né? Pegando ali aquela energia de Vênus, né? Virginiana ainda, organiza as coisas, assim, ó, canaliza para aquilo que precisa ser feito, né? Como é que eu posso ajudar nesse processo aí, aproveitando essa energia toda, porque vai ter muita energia, né? E a gente não pode esquecer das relações. Então, como é que a gente ajuda um pouco o coleguinha, né? Assim, as pessoas à nossa volta, porque a gente vai ter vigor para fazer isso, né? Com essa lua lá no meio do céu, né? Cheia, refleta, intensa, emocional, então vai ter impulso, né? Aquele ascendente lá em Câncer, então vai estar todo mundo emocionalmente exaltado. Como é que a gente aproveita isso? Vamos tentar fazer algo de legal com isso.
Para mim só vem uma coisa: exagerado, jogado aos seus pés. Eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. É bom Né? também, né? Uma Que área, é né? isso, cara? Só precisa tomar cuidado para não exagerar onde não quer, porque senão, né, já sabe que vai pagar a conta depois. De É isso resto, também, aí. se for para fazer boas relações, ok. Agora, se você vai achar que vai esquartejar o coleguinha, já nem vai, não ajuda, né? Vai, toma um banho frio, uma chuveirada gelada, e deixa quieto, deixa acontecer, que é melhor. É aquela pergunta, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Ah, boa, 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 boa. Oráculos, Bom, vamos vamos lá, lá, então. Vamos vamos ver. lá. Como é que Vamos você lá, que vai a senhora não canalizar as teve aqui no energias último aí? encontro, a gente ficou pobrinho. Pois é, não deu. Não, não tem Muito problema. bem. Vamos ver. Como é que você vai fazer para equilibrar todas essas energias aí, para canalizar isso para um lugar legal? Então, número um, desculpa, o abismo escuro que você tanto teme olhar quando se aproxima da borda é um reflexo misterioso e infinito da sua própria vastidão interior. Foi você que escolheu. Número 2. Seus sonhos são a voz da alma sussurrando verdades que a mente consciente ainda não compreende. Olha, tá misterioso esse. Como é que nós vamos aproveitar essas energias aí? Bom, e você que escolheu o número 3? Você não está perdido nos labirintos da vida, apenas teme caminhar em direção ao destino luminoso que seu coração já conhece e traçou. Escute o que o preenche de entusiasmo e siga. Muito bem. Peraí. Tá bom. Oi? Oi. Estamos aqui. Você perguntou alguma? Estamos Não, aqui, você não. está nos vendo? Não, mas tudo bem. Deixa quieto, tá meio travado aqui. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Eu tentarei encontrar. Tá. Vou. Opa, Voltou? Não. voltamos, não. Tá. Acho que a gente pode falar um pouquinho da Casa 7, das parcerias, né? De como que a gente usa esse período, Sam, para falar das relações, para dirigir um pouquinho para isso? Tá bom. Sam, Oi. vocês estão Cadê? todos sem imagem ou sou só eu? Parece que o PowerPoint Não, é que eu não estou vendo, mas a gente está se isso. vendo. Não, eu acho que tem mais coisa que desandou aqui. Nós três estamos nos vendo e estamos aparecendo. Só não está Pois é, e aparecendo o o PowerPoint. PowerPoint bugou, mas não foi só o PowerPoint. Eu perdi toda a visibilidade de vocês, não tinha mais, parecia que estava em off, que vocês estavam lá distantes, num tempo distante. Oi, gente, a gente voltou. Então, teve algum desacerto, a máquina que começou a fazer uma pilotagem que ela faz muito raramente, como se estivesse trabalhando over. Então, sei lá o que aconteceu. Pode ter sido uma queda fase, alguma coisa realmente desandou. Então, vou compartilhar de novo aqui, vamos voltar para o nosso momento, se Deus quiser, né? Vamos ver se ele ainda está lá, o PowerPoint também parou de se apresentar. De qualquer forma, como a Paulina estava comentando, né, vale a pena a gente lembrar um pouquinho desse lugar que é a Casa 7, que é a regente, né, desse tempo libriano. E que, como é uma regente, né, ela está falando exatamente daquilo que merece ganhar mais atenção, mais dedicação, mais energia,
mais força. E ela fala exatamente sobre relações, vínculos e parcerias. Todos os tipos de relações, vínculos e parcerias precisam ganhar uma atenção. É para a gente ficar um pouquinho um camaleão, sabe? Dependendo da cor do ambiente, isso troca a minha cor também. Então, às vezes, eu vou ter que ser aquela pessoa que dá empolgação, às vezes eu tenho que ser a pessoa que dá um limite. Às vezes tem que ser a pessoa que escuta, às vezes tem que ser a pessoa que se expõe. Então, é legal perceber o que está acontecendo em volta para ver qual é a minha atitude, a oposta que complementa aquela situação. Né? Casa 7 fala de relações de vida 2, vida amorosa, mas fala também de sociedades, de parcerias e de vínculos, e de fazer a grande pergunta dos com quem, né? Com quem eu vou viajar, com quem eu vou fazer atividade física, com quem eu vou ler um livro, com quem eu vou rezar, com quem eu vou ganhar dinheiro, né? Com quem eu vou morar, com quem, passa a ser importante. Né? Então, vai fazer atividade física, vai viajar, vai estudar, vai ganhar dinheiro, vai beijar na boca, né? Mas realmente muito mais do que cuidar da independência e da autossuficiência, agora a gente está entrando num tempo, né, em que os céus e as terras estão pedindo para a gente dar mais atenção a sermos seres sociais, com quem você vai reivindicar por aquilo que você acha que é importante. Lembrando que não dá para agradar todo mundo, que uma hora precisa tomar uma decisão, né? Que Libra não é muito craque em decidir as coisas, né? Porque fica querendo assim contemplar todo mundo, querendo que todo mundo fique feliz, né? E aí nem sempre é muito fácil para os librianos e para quem está ali junto, né? Eu acho que a gente já avançou, né? Isso. A gente praticamente está aqui falando de casa 7, lá entrando um pouco nesse lugar das curas, né? A gente teria que falar um pouquinho agora das questões de cura, de bem-estar. Um lugar no corpo da gente onde Libra aparece é nos rins, né? Não é o único lugar, porque daqui a pouco vai falar das regências também alquímicas, mas os rins, eles falam um pouco desse lugar que equilibra, tem sal demais, tem sal de menos, água demais, a homeostase, que é o jeito, para a gente falar de equilíbrio, né? No corpo, na organicidade, quem faz isso é os rins. E os rins com a bexiga são como se fosse um desenho de uma balança, né? Em cada prato da balança a gente tem um rim, e no meio a gente tem uma bexiga, mantendo essa balança de água, de sais dentro do nosso corpo, da química interna do nosso corpo, equilibra, né? Que nem equinócio, né? Equilibrado, né? Então, Libra equilibra, né? Essa brincadeira que a gente tem com o espírito de equinócio, com o signo de Libra, né? Buscando esse equilíbrio através dessa questão renal. Então, em última análise, bebe água, para manter o equilíbrio. Então, beber água vai ser bacana também para a visão alquímica, né, de Libra, porque para a alquimia, a Libra vai junto com o Áries, forma o eixo do coração, né? Então, todos os nossos, e da parte da substância que a gente chama sal, que é a substância que integra as outras duas substâncias, o sulfuro e o mercúrio, e os elementos, consequentemente, né? Então, esse é um eixo muito importante, né? É o eixo do coração, é aquele fala de mim, fala do outro, fala das relações e a minha relação com o mundo, e fisicamente, fisiologicamente, está falando de toda a parte de circulação, de respiração. Então, né, pulmões, coração, fala dessa energia, dessa bomba de energia que vai mandando os líquidos e que vai permitindo que eu flua ou não, né, na vida. Então, sempre os líquidos, as águas vão ajudar a gente a ir equilibrando as emoções e também fluindo na vida, se adaptando, se moldando, bem librianamente, né, mas também librianamente indo até contorna o obstáculo, mas também quando o obstáculo se interpõe, fica ali, librianamente, insistindo até furar, né? Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acho que essa seria uma definição maravilhosa para Libra, né? Porque é com jeitinho, vai fazendo, quando você vê, putz, já conseguiu de novo,
né? Então, alquimicamente também, a água faz parte desse signo. Muito bem. Falando em signo e faz parte e tudo mais, vamos ver o que a nossa querida benzedeira fala para nós desse momento, né, libriano. Vamos lá. Olha só. Dona Benzedeira nos fala, dessa vez, de intuição. Intuição é aquele sentimento, aquele sopro de informação que antecede um acontecimento. Um arrepio, um sinal que apenas você conseguirá interpretar. Essa carta revela que, nesse momento, sua intuição está aflorada. Então, é tempo de acreditar mais em seus mentores mensageiros e os recados que você tem recebido. Como uma linda noite de lua cheia, em que você se sente acolhido e convidado por toda a sua luz e energia a aflorar sua essência e saber interior, deixe-se guiar pela intuição com a certeza de que as respostas que você procura estão todas dentro de você. Não é preciso ter medo, entregue-se. É muito importante saber diferenciar intuição de paranoia. A intuição traz a informação e, junto dela, traz acolhimento e conforto para o coração, enquanto a paranoia te faz pensar incessantemente sobre o fato, sobre sinais e te prende em um cenário distante da realidade. Perceba como o seu corpo é intuitivo, o quanto o universo está disposto a lhe enviar esses sinais. Acolha essa comunicação com coragem e amor e tudo dará certo. Muito bem. Bom, falando de curas, cores, pedras, óleos, florais também, o que mais a gente pode trazer, né, com as pedras ou com outras coisas em termos de cura para trabalhar esse momento, né, libriano? Além do que já foi dito, claro, a gente também tem aqui, né, quartzo rosa, citrino, aventurina, turmalina negra, jade oliva, apuxita. Que mais? Que mais? Eu gosto dessas pedras rosas, de modo geral, né? O quartzo rosa, o quartzo cereja, né? A rubelita, que é uma turmalina rosa, e essa turmalina que ela começa um pedaço dela verde, depois ela vai se tornando rosa, que eles chamam também de quartzo ou turmalina melancia, né? Que ela trabalha com essa energia bem do rosa verde, né? Mas o só verde também, a rubelita, né, funciona super bem. Quartzo rosa, eu acho que é a pedra grande chave, assim, ela é o próprio coração pulsante no mundo dos cristais, né? Não tem como as pessoas olharem para o quartzo rosa e não lembrarem da palavra amor. Ninguém olha para o quartzo rosa para pensar, né, em prosperidade ou saúde. Não que eles também não tragam essas coisas todas, ou evolução espiritual, mas ela é a pedra clássica, né, do amor, amorzinho, amorzão, amorosinho, né, cheiro, né? Então, e todas aquelas vozezinhas e apelidinhos que os casais apaixonados se colocam um para o outro, né? Então, amor, cheiro, vida, né? Então, essa é essa energia do coração, né, do quartzo rosa. A rodocrosita também é uma pedra bem legal, né? Para esse. Rodocrosita, sim, perfeito. E o quartzo cereja, acho que você falou, né? Do quartzo cereja. Gosto bastante do quartzo cereja, o único problema é que eu tenho vontade de morder. Precisa tomar cuidado, né? Não se nos confundir. Sim. Bom, então, tempos, né, de librianos, vamos para o nosso ritual. Então, que dessa vez vai ser um ritual de harmonização das relações com a primavera. Então, vai ser um ritual floral. Então, durante o período em que o Sol atravessa o signo de Libra, escolha uma ou várias situações de relacionamento da sua vida que você gostaria de harmonizar.
Pode ser você com as pessoas do seu trabalho, com o chefe ou funcionários, ou você com o seu cônjuge na vida 2, vida amorosa, você com os filhos, você com os sogros, com os pais, com os vizinhos, ou qualquer relação que você deseje trazer mais harmonia para a sua vida e para as suas relações. E aí você vai fazer assim. Pode passar. Você vai escolher uma flor que vai representar você. Vai pegar um ramo dessa flor. Esse ramo pode ter folhas, mais de uma, não tem problema. Mas é importante que tenha uma flor, só uma. Não duas, não três, não quatro. Uma flor, exatamente uma flor que vai representar você. Então, por exemplo, talvez você escolha uma rosa, uma margarida, talvez uma orquídea. O importante é que seja um ramo daquela flor que represente você. Então, para cada pessoa com quem você deseja se harmonizar, você também vai escolher uma flor para essa pessoa. Uma flor diferente da flor que você escolheu para você, pelo menos na cor. Pode ser a mesma qualidade de flor, mas tem que ser de cores diferentes. Se você escolher uma rosa para você, uma rosa rosa, pode escolher uma rosa branca para o outro, uma rosa amarela, laranja, e pode escolher outras flores também. Tá? Se você quiser harmonizar-se com 3 ou 4 pessoas, por exemplo, pode estar com uma rosa vermelha representando você, e para as outras pessoas, uma amarela, uma branca, ou uma margarida, um girassol, assim por diante. Você vai escolher uma flor diferente para cada pessoa. O número de flores diferentes deve representar um número de pessoas diferentes com quem você deseja se harmonizar. Então, vai pegar para cada uma dessas flores, representando uma pessoa. Uma flor para uma pessoa, outra flor para outra pessoa. E vai colocando uma a uma dentro de um vaso com água. Em seguida, você vai separar um número de fitas coloridas correspondente ao número de pessoas com quem você quer se harmonizar e vai fazendo laços nos caules das flores que você escolheu, formando um belo buquê. Então, você estará criando um buquê de harmonização, um buquê que reúne flores diferentes, representando pessoas diferentes, unidos pelos laços de fita com intenção de harmonizar. Se quiser, você pode escrever nas fitas palavras como harmonia, amor, boas relações, produtividade, confiança, entrega, eficiência, enfim, aquilo que você deseja que esteja presente nas suas relações. Podemos seguir. Você vai amarrando essas fitas, enlaçando os caules das flores e simbolicamente também enlaçando as relações. Depois coloca tudo no vaso, junto da água e das flores, algumas pedras ou cristais. De novo, sempre em número igual ao número de pessoas. Então, podem ser quartzos rosas, quartzos transparentes, pedras roladas, ou até pedra comum. O importante é que seja uma pedra para cada pessoa. Assim, o mesmo número de flores corresponde ao mesmo número de fitas, ao mesmo número de pedras, todos em sintonia com o número de pessoas que você deseja harmonizar. E aí, nesse momento, você pode pronunciar um feitiço de harmonização, que pode ser, por exemplo, pessoas da minha vida com quem quero me harmonizar, estejam juntas e unidas com esses laços de fita, nutridas por esta água e ancoradas nessas pedras. É uma sugestão. Se quiser fazer um outro, pode fazer um outro também. Com o passar das semanas, quando as flores murcharem, agradeça a elas e você pode devolvê-las à natureza. Despeje também a água na natureza, lembrando que enquanto as flores estiverem lá, você pode ir trocando a água dessas flores, né? Enquanto o buquê estiver vivo. Já as pedras, você deve guardá-las juntas em um potinho, representando a união entre você e as pessoas com quem você buscou harmonização, sejam da sua família, do trabalho ou da sua vida amorosa. Então, essas pedras mantidas juntas vão continuar irradiando o campo de harmonização ancorado pelo buquê na entrada da primavera. E você pode repetir esse ritual uma vez por ano, sempre na primavera, para potencializar, reenergizar e reconsagrar suas boas intenções, de forma que elas sigam vibrando e se manifestando nas relações.
Maravilha. Lindo. E aí a gente está chegando naquele grande finale, né? E a gente também trouxe um oráculo novo, o oráculo da Mãe Terra, da mãe da Célia. E eu puxei aqui, enquanto você estava, né, lendo justamente todo esse trabalho de harmonização de pessoas, e saiu a deusa Danu. Celebre o fim e o início de um novo ciclo em sua vida, reconhecendo o poder infinito de criação da Mãe Terra. Cultive seus sonhos com o coração aberto e siga em direção ao crescimento e evolução pessoal. A energia da carta é a de renovação. Quando essa carta se manifesta, é um pedido de Danu para você refletir como celebra a renovação em sua vida. Você está pronta para encerrar um ciclo e despertar para um novo início? Está disposta a cultivar seus sonhos com o coração aberto? Está se permitindo reconhecer o infinito potencial adormecido dentro de você? Então, o conselho da Danu é celebrar a renovação em nossa vida. Maravilha. Estamos Falei que é Feliz Ano Novo? Feliz Ano Novo, gente. Ainda temos a questão brasileira, não é? Algo mais para o Brasil, Sanders Ferrari? Então, Libra no Brasil, ele está atuando, né, sobre essa parte do mapa que está no início da Casa 9. E a Casa 9 fala da relação do Brasil com os outros países. De novo, relação, né? Fala da relação do país, a imagem internacional, né? O quanto os outros países confiam na gente, fazer novas relações, né? O quanto a gente confia nos outros países, o quanto a gente, né, com quem a gente está casado ou não, qual o preço dessas relações diplomáticas ou não para o Brasil, né? Então fala de todas essas relações. E é isso, claro, que estimula também os grandes estudos, né? Porque não adianta ficar falando dos outros países, né, a partir da nossa própria visão, da nossa própria cultura. Lá é uma outra cultura, lá teve uma outra história. Então a Casa 9 também fala do apoio aos estudos profundos, né? E os estudos profundos e a relação não só com outros países, mas a relação de profundidade nos estudos, e não só de crenças, né? Mas de profundidade mesmo. E a Casa 9 também fala da nossa relação com a nossa espiritualidade, com um Deus, com a nossa ideia de transcendência, com a nossa ideia de além. Então, reforça a fé dos brasileiros, essa passagem de Libra, reforça também a nossa relação boa com os estudos, que agora entra num período bem legal para estudar do ano, e reforça a nossa relação com os estrangeiros, né, de um modo geral. Então, para o Brasil, a relação com os estrangeiros, mercado internacional, né, direito internacional, né, estudos profundos, universidades e a relação maior com fé e com divindade, né, ficam exaltadas nesse mês que agora entramos. Maravilha! Então, estaremos juntos aqui para falar de Escorpião, né, dentro de precisos um mês, não é? Estaremos aqui de novo no dia 20 de outubro, numa lua nova, falando sobre o novo signo, novo céu, novos oráculos, né? Esperamos que vocês nos encontrem aqui da melhor forma possível. Muito bem. Mês que vem, gente. Beijo para todo mundo. Isso. Até o mês que vem. Yes. Então, equilíbrio, juízo.